Em nome de Jesus, te agradecemos por esse dia e pelo tempo que teremos aqui, Senhor, que eu tenho certeza de que será de grande valia e bênção para a nossa vida. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre cura nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, o início de uma nova série de mensagens, Aprendendo com os Salmos. Esse é o primeiro tema que nós vamos falar, ministrar aqui no dia de hoje. E lembrando que os nossos encontros acontecem às segundas e quartas. Você também pode acompanhar depois pelo meu canal no YouTube, Ronaldo Bezerra. Você já se inscreveu no meu canal? Se inscreva agora no meu canal no YouTube. Ative o sininho de notificações e curta, dá um like nas mensagens, faça comentários. Tudo isso é muito positivo, muito bom para o meu canal no YouTube. E que o Senhor te abençoe. Bom, vamos lá, pessoal, vamos lá. Deixa eu perguntar para vocês aqui. Você sofre algum tipo de doença emocional? Ou sofreu ou está sofrendo agora? Enfim, fale para mim, por favor. Alguém aqui? Alguém com algum tipo de doença emocional, uma depressão, uma crise de ansiedade, enfim. Qual é o momento que você vive ou viveu? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. A Aline disse ansiedade e depressão. Vamos lá. Vamos lá. Qual é o momento que você vive? Escreva para mim. Você sofre de algum problema, uma questão emocional? Uma doença emocional? A doutora Patrícia disse dor do luto. A Anice disse faço terapia. Tati, crise de ansiedade. Maíra, ansiedade. Mônica Santos, ansiedade. Ansiedade. A Val disse tive várias crises de depressão recorrente. Ansiedade. Toque e ansiedade. Ansiedade de começo de depressão. Luto e ansiedade. Mariquinha, luto. Ansiedade, vivi com síndrome do pânico. Crise de ansiedade, dor do luto. Olha lá. Depressão, ansiedade. Muito bom. E o Ceia, muito obrigado pelo selinho que você acabou de adquirir. Obrigado. Deus te abençoe por isso. Vamos lá. Você sofre de alguma questão emocional? A maioria tem dito aqui ansiedade, depressão. Olha lá. A Eve Cardoso sofreu muito com depressão e hoje passa com um psiquiatra. E pergunto também, uma outra pergunta importante, né? Como é que você tem tratado essas questões? Me fale, por favor. Como é que vocês têm tratado essas questões emocionais? Vamos lá. Essa é a segunda pergunta que faço a vocês. Como você tem tratado essas questões emocionais? Enquanto você responde, eu atendo aqui o telefone. Um minutinho. Oi? Bom dia. Obrigado. Vamos lá, como é que vocês têm tratado? A Maria Botelho, com a live do pastor Ronaldo. A Ana Paula diz, primeiro Deus e segundo com a ajuda de profissionais, psicólogo e psiquiatra. Boa. Quem mais? A Patrícia, a doutora Patrícia, muita oração. Como é que vocês têm tratado o momento que vocês estão vivendo? A Jaque escreveu terapia com psicólogo, live do pastor Ronaldo, oração na célula com os irmãos. Boa.
Vamos lá. Oração, medicação e busca a Deus. Muito bom, gente. Muito bom. Medicação e Deus. Aos pés do Senhor Ele tem sido meu refúgio. Ajuda de medicação, oração, a igreja. Ok. Muito bom. Muito bom. Tento estar conversando muito com os amigos do GECEM, disse a Ilza Maria. Jaime participando dos cultos, lendo a palavra, orando. Mônica Quadros, oração com Jesus. Orando, ouvindo a palavra, sendo abençoada segundas e quartas, disse a Mariquinha. Muito bom. Ricardo Almeida, a oração. A Márcia, ansiedade e medo. Busco estar aos pés do Senhor e sua palavra. E o Ceia, oração e com a minha live aqui, ele está dizendo. Obrigado, minha amiga. Deus te abençoe, viu? Eunice, ajuda de medicamentos, buscando sempre a Deus em oração. Muito bom, gente. Muito bom, muito bom. Auxílio do grupo da célula da Igreja de Ipiranga, Zona Sul. O Dalmo, atividades físicas na academia. Olha só, muito legal. É isso aí. A Isabel buscando mais intimidade com Deus. A Josefa, eu tenho procurado me firmar em Deus e com a ajuda dos médicos. Isso, muito importante. Legal. A Lígia, tomando medicamento. Isso aí, tá certo. Tem que se cuidar, pessoal. Tem que se cuidar. Mas vamos lá, eu quero conversar com vocês sobre um salmo que fala sobre essas questões que estamos conversando agora. Se você puder abrir comigo o Salmo 137. Salmo 137. Diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na até aos alicerces. Ó cidade da Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Uau! Olha só, gente, forte esse salmo. Bom, vamos lá. A gente vai conversar melhor sobre esse salmo. Mas olha, no início aqui deste nosso encontro, dessa nova série, gente, eu queria dizer para vocês que Salmos é com certeza um dos mais belos e importantes livros da Bíblia. Sem dúvida, sem dúvida. Muitos dos seus textos são inspirações para canções, livros, poemas, sermões, enfim. O livro dos Salmos foi escrito por vários autores, entre eles alguns bem conhecidos como Moisés, Davi, Asaf. Outros salmos foram escritos por Salomão, os filhos de Corá, os israelitas. E também, gente, há outros autores desconhecidos. Ok? Obrigado, Cleusa. Cleusa, obrigado pelo selinho que você adquiriu aqui na live. Deus te abençoe, querida. Então, gente, a palavra salmos, em hebraico, significa cânticos de louvor, ou louvores. Então, salmos é louvores, salmos é cânticos de louvor.
É o maior livro da Bíblia. É também um dos mais diversos, com temas como a criação, a adoração, sabedoria, o pecado, o mal, julgamento, justiça e a vinda do Messias. Os Salmos tratam sobre todos esses temas que eu mencionei. Salmos é o livro de cânticos devocionais dos hebreus. Sabia disso? Além disso, é o livro mais lido e mais querido do Antigo Testamento. Então é só para você ter uma ideia em relação a esse estudo e meditação que estamos fazendo sobre Salmos. Gente, agora deixa eu puxar aqui para o nosso tema, diante do Salmo que nós acabamos de ler. Pessoal, nunca nós vimos tanta gente adoecida emocionalmente como nos dias de hoje. Essa pandemia que nós estamos vivendo ainda, ela produziu um estrago enorme. Não só um estrago financeiro e na saúde das pessoas, na saúde física, mas também emocional. Tanta gente que não tinha, por exemplo, uma crise de pânico começou a ter, uma crise de ansiedade começou a ter, outros em depressão, não é verdade? Então são pessoas com crise de ansiedade, estresse, síndrome do pânico, desânimo, enfim. E segundo a OMS, pelo menos 10% da população mundial sofre de depressão. Pelo menos, hein? 10% da população do mundo mundial sofre deste mal. Há muita gente machucada e muita gente ferida dentro das nossas igrejas e que está precisando de ajuda. E nós, por exemplo, em nossa igreja, em nossa comunidade, nós temos um ministério específico que trata sobre essas questões, que é o Celebrando a Recuperação, é o CR, Celebrando a Recuperação, liderada por um pastor muito querido nosso, pastor Gilberto Dalmaso. E esse ministério que não trata apenas de dependência química. Tem muita gente que pensa que o Celebrando a Recuperação é só para os dependentes químicos. Não. Mas também trata de outras questões relacionadas à vida. Agora, qual seria, gente? Qual seria o caminho da cura para essas questões? O que é que a Bíblia fala sobre isso, gente? Hein? Eu creio que Deus quer restaurar o ser humano de forma integral. Corpo, alma e espírito. Deus quer trazer vida e vida com abundância para cada um de nós. Corpo, alma e espírito. O Salmo 137 descreve a situação da alma do povo de Israel. O Salmo diz lá no versículo 1, olha só, no versículo 1, o que é que diz? Junto aos rios da Babilônia, nós sentamos e choramos. Começa assim o Salmo. Junto aos rios da Babilônia, nós sentamos e choramos. Veja, por causa da desobediência de Israel, os babilônios invadiram Israel, invadiram Jerusalém e a destruíram completamente. Deus permitiu essa tragédia, pessoal. Deus permitiu porque o povo estava em pecado e precisava ser corrigido. Eles então foram levados cativos para a Babilônia. E agora, vivendo no exílio, eles choravam com saudades de casa. É isso que o texto mostra. Então pensa aqui no nível de destruição emocional do povo. Você consegue imaginar? Porque veja bem, muitos foram separados, pessoal. Muitos foram separados de suas famílias, alguns membros foram mortos. E eles perderam tudo. Como é que alguém suporta tamanha carga, gente? Como suportar tamanha carga? Os terapeutas, eles chamam isso de fratura emocional. Ou uma fragmentação do ser. E pessoal, o pecado faz isso. O pecado não só nos separa de Deus, mas também destrói a nossa integridade emocional. Até aqui, tudo ok? Alguém pode dar um joinha para mim aí?
para saber se está tudo ok. Vocês estão bem? Alguém pode dizer um amém aí? Vamos ver, cadê a turma aí? Dá um joinha para mim. Boa. Tudo ok? Maravilha. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá. Tudo certo? Sem problemas? Até aqui, tudo entendido? Boa. Legal. Agora, deixa eu falar para vocês. Eu sei que tem gente hoje aqui assim, como eu descrevi. Presa em cativeiros emocionais. Eu sei. Tem muita gente hoje participando desse encontro. Pessoas queridas que estão presas em cativeiros emocionais. E eu creio que até o final o Senhor vai libertar pessoas aqui, vai abençoar pessoas. Pessoas serão resgatadas, curadas, receberão um ânimo novo, serão muito abençoadas por Deus. Mas, como eu disse, eu sei que tem muita gente aqui assim hoje, presa em cativeiros emocionais. Mas graças a Deus, porque Cristo nos salva para a eternidade, mas também refaz o nosso eu no presente. É isso que Ele faz. Porque a Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é a porta das ovelhas. Ele é o bom pastor. Ele é a água viva. Ele é o pão da vida. Estar em Cristo, amigos, estar em Cristo é experimentar uma reintegração interior. Mas essa reconstrução é um processo. Guarde isso. Essa reconstrução é um processo. Veja, a conversão ao Evangelho não é o fim, é o começo da nossa restauração. Entende isso? A conversão nossa ao Senhor, ao Evangelho, não é o fim, é apenas o começo, é a porta de entrada da nossa restauração. Porém, o povo de Israel se sentia oprimido naquela terra estranha. Talvez eles se lembrassem que Deus os tinha avisado pelos profetas, e isso os deixava amargurados. No versículo 2, olha só, no versículo 2, diz lá: ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Versículo 3, ali os nossos captores pediam-nos canções. Diz o texto, os nossos opressores pediam canções alegres. Veja, os babilônios pediam que eles cantassem, porque a música de Israel era famosa. A música de Israel era muito boa. Mas como cantar com tristeza no coração, pessoal? Você já percebeu que quando nós estamos abatidos, é difícil cantar, é difícil louvar a Deus? Você já percebeu isso? Quando a gente está muito mal, quando a gente está muito abatido, como a gente parece que tem que fazer um esforço a mais para poder cantar, para louvar a Deus. E os babilônios pediam para Israel cantar aquelas canções famosas. Mas como que eles iam cantar com o coração abatido? Cantar com tristeza no coração? Sabe, eu não sei em que caminhos você tem andado, mas as opressões vêm, os babilônios aparecem. E quantos estão em cativeiros emocionais e espirituais, amigos? Quantos? Isso nos rouba a alegria, nos rouba a fé, nos rouba a esperança, e não há uma pessoa que possa sentir alegria no meio da depressão. Não há. Quem é que pode cantar em depressão profunda? Quem? Pode até vir à igreja, mas como diz aqui o texto, a sua língua se apegou ao céu da boca, que é o que diz o texto aqui, no versículo 6, quando eles fazem essa declaração. Ou seja, é difícil cantar, a língua trava, não é verdade, meus amigos? A língua trava, é muito complicado, muito difícil, porque a tristeza,
e a desesperança tomaram conta do seu coração. Em Efésios, o apóstolo Paulo nos adverte a vestir a armadura de Deus para poder resistir no dia mau. Nós temos que estar preparados, amigos, pois esse dia sempre chega. O dia da crise, dia da tribulação, dia que nós não estávamos esperando. É nesse momento que o diabo vem com toda a fúria dizer na sua mente que você não vale nada, que você não vai conseguir, que você está perdido, que você é um derrotado. Ele vai fazer tudo isso para lançar diante de você, inclusive, os seus pecados. É isso que ele quer fazer. E só com a armadura de Deus nós poderemos enfrentar esses dias, somente. Amém? Ângela, muito obrigado, viu, Ângela? Pelo selinho aqui na live. Deus te abençoe, querida. Obrigado por adquirir. Mas então, gente, o que fazer quando eu me sinto oprimido? O que fazer quando eu me sinto ferido, como os israelitas na Babilônia? O que fazer? E esse é o grande ponto da questão. Qual o caminho para a cura? Qual é o caminho para a cura? E este salmo aponta pelo menos 3 movimentos que nós podemos fazer para vencer o sofrimento emocional. 3 movimentos. Anote, por favor. Anote. Primeiro, número 1, anote. Levante-se da beira do rio. Escreva isso. Levante-se da beira do rio. Vamos lá. Obrigado, Luciane Lobo, pelo selinho da live, viu? Obrigado, querida. Deus te abençoe. Vamos lá, pessoal. Anote. Esse é o primeiro movimento. É o primeiro movimento. Levante-se da beira do rio. Veja, havia alguns rios e canais de irrigação na Babilônia. E os judeus, eles ficavam sentados à beira desses rios, sem esperança. O que essa imagem diz para nós? Pensa aí, o que essa imagem diz para nós? Veja, o salmista disse lá no versículo 1, às margens do rio da Babilônia, dos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos. Gente, não adianta ficar chorando, sentado chorando. Não adianta. Tem que haver um mínimo de movimento. Tem que haver. Talvez você pense de uma maneira muito lógica e até correta. Você pode pensar o seguinte, mas como é que uma pessoa num estado profundo de sofrimento, de dor, de fratura emocional, pode ter um movimento? Como? Tem sentido, tem lógica, claro. Você pode pensar, como reagir se ela não consegue nem sair de casa por causa da depressão? Como se ela não consegue ter alegria? Hein? Como fazer um movimento se a pessoa não consegue ter alegria? Se ela não consegue cantar na igreja? Se os ouvidos dela estão tapados para ouvir a pregação do Evangelho? Como é que ela vai sair disso? Você pode pensar nisso. Sim ou não? Pode pensar. Rosana Turismo, obrigado pelo selinho aqui na live. Deus te abençoe. Gente, veja só essa figura que eu quero mostrar para vocês. Vários filmes mostram cenas em que uma pessoa ferida, sangrando, vai se arrastando até que encontre alguém ou um lugar em que ela possa ser socorrida. Você já viu o filme assim? Os filmes que a gente assiste, né, na televisão, no cinema, é assim. A pessoa vai, toma tiro, tomou 10 tiros no corpo todo e ela mesmo assim ela vai se arrastando, ela vai sangrando e até ela quer encontrar alguém ou ela quer encontrar algum lugar que ela possa ser socorrida. Não é assim? Veja, a única maneira de se salvar é se levantar, é ir se arrastando no último fôlego e levar a Deus as migalhas que restaram, o corpo fraturado, o seu sofrimento. Mas uma coisa eu tenho certeza,
O que não pode acontecer, é você ficar parado, sentado e esperando a morte na beira do rio. Isso não pode acontecer, gente. Você que vive hoje um sofrimento assim, você não pode ficar lá sentado à beira do rio esperando a morte. Não. Você tem que ser como eu descrevi aqui das cenas dos filmes. Você tem que ser aquele ou aquela que, mesmo ferido, ferida, vai se arrastando, vai sangrando para encontrar alguém ou algum lugar em que você possa ser socorrido. Você precisa fazer um movimento. Você não pode ficar esperando a morte na beira do rio, sentado à beira do rio chorando, se lamentando. Busque as últimas forças que lhe restam e vá até o trono da graça de Deus. Vá se arrastando como um soldado ferido, vá chorando, mas vá. Faça um movimento. Deus sabe quanta tristeza há no seu coração. Gente, mas não dá para a gente ficar parado. Levantar é um movimento necessário para que nós busquemos em Deus a cura das fraturas da nossa vida, da nossa casa, das decepções sofridas, dos traumas, das mágoas pelas quais passamos. Então, a palavra do Senhor hoje para você que vive essa situação de uma questão emocional é levante-se em nome de Jesus. Não fique parado, faça um movimento. Quando alguém sem esperança me diz: pastor, olha, eu nem consigo mais ir à igreja, nem consigo, sabe o que eu respondo? Eu digo: vá mesmo assim, venha estar com a gente, venha sem vontade, venha sem você querer, venha sangrando, venha machucado, porque eu tenho certeza que na presença do Espírito Santo de Deus, no meio do seu povo, você será alcançado pela graça e pela bondade de Deus. Aleluia. Agora, se você continuar oprimido no escuro do teu quarto, com a tua língua, como diz o salmista aqui, presa no céu da boca, com a língua travada, você não vai conseguir fazer nada. Então levante-se, vá se arrastando, mas vá ao altar de Deus e Ele te honrará. Creia nisso. Deus quer te restaurar. Deus quer te recuperar das fraturas. Porém, com muito amor, o Senhor nos diz assim: essa parte é tua. Você tem que querer. Vem se arrastando. Eu estou com você, diz o Senhor. E se você cair, eu te seguro, mas vem. O que não funciona, gente, é ficar sentado na beira do rio, esperando a morte no final. Isso não funciona. Então a ordem do Senhor, para você que vive hoje uma situação emocional muito difícil, é: levante-se da beira do rio em nome de Jesus. Essa é a ordem para a nossa vida hoje. Está vivendo hoje depressão, uma crise de ansiedade, de pânico? Levante-se. Levante-se da beira do rio em nome de Jesus e o Senhor vai te honrar. Amém? Segundo, anote aí. Tire as harpas dos salgueiros. Tire as harpas dos salgueiros. Gente, veja só. Levantar é um movimento. Retirar as harpas é outro. Vou repetir. Levantar é um movimento. Retirar as harpas é outro movimento. Os salgueiros eram as árvores da Babilônia. E as harpas eram instrumentos que produziam canções alegres. Então, gente, os judeus eles penduraram as harpas nas árvores, simbolizando que a alegria estava suspensa. Que não havia alegria. Era o símbolo disso. Eles não tocavam mais. Eles não cantavam mais. Estavam estagnados. Os babilônios
pediram para eles tocar e cantar. Porém, os judeus se recusaram. E no versículo 4 eles dizem assim: como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Veja lá, o versículo 4 diz isso. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Isabel Lopes, obrigado aqui pelo selinho da live. Adquiriu mais um selo. Obrigado, minha irmã. Deus te abençoe. Como cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Gente, pendurar as harpas é quando nós abandonamos nossas potencialidades. O que é que significa pendurar as harpas? É isso. É quando nós abandonamos as nossas potencialidades, os dons, os talentos que Deus nos deu, porque nós estamos machucados. De repente você tem feito isso, você tem pendurado as suas harpas. Porque você está machucado. Você está enterrando os seus dons, os seus talentos, as suas potencialidades. E é isso que o diabo quer fazer com a gente. Quem cantava, não canta mais. Quem sonhava, não sonha mais. Quem produzia, não produz mais. Quem tocava, não toca mais. As harpas estão na árvore. Quem está fraturado só pensa em uma coisa: desistir de tudo. É isso. Uma pessoa cheia de mágoas e ressentimentos, ela perde a sua criatividade. Uma pessoa cheia de ressentimentos, dores, crises, mágoas, ela para de sonhar. Mas é interessante, né? O caminho terapêutico do Salmo. Porque a primeira ordem é: levante-se, vá se arrastando, você não pode ficar parado, certo? Não foi isso que nós falamos? Primeiro aspecto? Levante-se, não fique parado. A segunda ordem, então, é: pegue de volta os dons e talentos e tudo que você pendurou no salgueiro e retire de lá. Entende? Então a primeira ordem que nós vimos aqui foi essa: levante-se, vá se arrastando, mas vá, você não pode ficar parado. A segunda ordem é: pega de volta os seus dons, os talentos que Deus te deu e tudo que você pendurou no salgueiro, retire de lá. Quanta gente na igreja com tanto potencial, pessoal, que pendurou as harpas no salgueiro. Quanta gente. Quanta gente que podia estar servindo a Deus, né? E que diz: eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fui isso, eu já fui aquilo, mas hoje eu não sou mais nada. Hoje eu não sou mais nada. Quanta gente fala isso dentro das nossas igrejas. E eu fico pensando: será que Deus tirou alguma coisa de você? Foi isso? Foi Deus que tirou? Não. A Bíblia declara, queridos, que os dons de Deus são irrevogáveis. Deus não tira. Deus não tira os dons que Ele deu a uma pessoa. Ele não faz isso. Ele não faz isso. O Espírito Santo te deu dons, te deu talentos. Então, meu irmão, não os pendure, mas use-os para a glória do Senhor. Não pendure os dons e talentos que Deus te deu. Não enterre esses dons, mas use-os para a glória do Senhor. Aceite hoje o desafio de aprender a cantar no exílio. Nós precisamos cantar como Abacuque, né? Quando ele dizia: mesmo que a figueira seque, que não haja comida na despensa, mesmo que o gado não esteja no pasto e que me falte todas as coisas, eu ainda assim louvarei o teu nome. Precisamos aprender a cantar como Abacuque. Vamos aprender a cantar na luta, na dificuldade, na crise, no problema, apesar de todas as barreiras, e Deus nos honrará. Você crê nisso? Há pessoas, queridos, que mesmo nos seus últimos momentos de vida, são capazes de cantar. Você já viu isso? Na hora da dor, elas tiram as harpas dos salgueiros e elas dizem: tu és fiel, Senhor meu Pai Celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Tu és fiel, tu és fiel.
dia após dia, com bênçãos sem fim. Tem gente assim, nos últimos momentos de vida, não é? São capazes de cantar, são capazes, mesmo na dor, tirar as harpas dos salgueiros e cantar. Porque, amigos, é fácil cantar com emprego garantido. É fácil cantar com a conta bancária em dia. É fácil cantar com boa saúde. É fácil quando tudo vai bem. Difícil é cantar na privação. Aí é difícil. Mas o que o Salmo está nos ensinando, meus amigos, é exatamente isso. O Salmo está ensinando a gente o seguinte: levante-se, vá se arrastando, saia da inércia, pegue a harpa e cante. Vocês estão entendendo? Essa é a mensagem até aqui, onde eu falei. Levante-se, vá se arrastando, saia da inércia, pegue a harpa e cante. Levante-se da beira do rio, pegue os seus dons que você pendurou no salgueiro e cante louvores a Deus. E o terceiro movimento aqui, ó, gente. Terceiro movimento, anote aí. Bom, recapitulando aqui, qual é o primeiro movimento? Levante-se da beira do rio. Segundo movimento, tire as harpas dos salgueiros. E terceiro movimento, jogue a mágoa fora. Jogue a mágoa fora. Jogue a mágoa fora. Anotou? Anote isso. Veja no versículo 7. Olha só, o salmista aqui orou, né? No versículo 7. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída. Amigos, quando os babilônios invadiram Jerusalém, os edomitas, eles entraram na onda deles e gritavam: vamos arrasar, está no versículo 7. Vamos arrasar até aos alicerces. Vamos. O salmista então aqui, gente, estava rancoroso. O salmista estava ressentido, vingativo. Aqui está o quadro do salmista. O que tinha no coração do salmista? O que tinha? Sabe o quê? Mágoa. Uma das maiores produtoras de doenças na vida. Mágoa. Guarde isso no seu coração. A mágoa é uma das maiores produtoras de doenças na vida. A mágoa, gente, transborda. A mágoa adoece. A mágoa paralisa. Anote isso. Cristina Lopes, obrigado pelo selinho que você adquiriu. Pessoal, obrigado por vocês estarem me abençoando com o selinho aqui, com o Pix. Obrigado, viu, gente? Vocês são uma bênção. Obrigado. Mas, gente, é muito importante isso que eu estou dizendo. Que a mágoa é uma das maiores produtoras de doenças na vida, porque a mágoa transborda, ela adoece, ela paralisa. E o salmista tinha suas razões. Claro, tinha suas razões. Ele queria se vingar. Havia ódio pelos filhos de Edom. Havia ódio pelos filhos da Babilônia. E o salmista, ele dizia lá no versículo 8 e 9, ele dizia o seguinte: ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Olha como ele estava, gente. Célula do Samba, meu amigo Helder, Deus te abençoe. Obrigado pelo selinho, amigo. Mas veja, meus amigos, você viu o estado do salmista aqui?
Olha as palavras dele, estão registradas aqui na Bíblia, pessoal. Ele está dizendo: cidade da Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez, feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Olha o que ele estava desejando, pessoal. O salmista estava desejando isso. A morte de crianças, dos filhos dos babilônios, a maldade contra eles. Ele queria retribuir esta maldade. Então, gente, por isso... E por que isso está na Bíblia? Você pode perguntar: mas Ronaldo, mas como assim aparecer uma coisa dessa na Bíblia? Por que Deus permitiu ser registrado isso na Bíblia? Como é que Deus permitiu esse nível de ódio aparecer no texto? Interessante, não é não? Por que Deus permitiu? Por uma razão. A Bíblia é o livro mais transparente sobre a alma humana. Sabia disso? Eu vou repetir. A Bíblia é o livro mais transparente sobre a alma humana. A Bíblia não engana, gente. A Bíblia não esconde absolutamente nada. E você sabe qual é o caminho para ser curado? Para ser curada? Sabe qual é o caminho? O primeiro passo do caminho da cura é a confissão. Anote isso. É a confissão. Deus deixou que o salmista escrevesse, que ele chorasse: Senhor, a minha vontade é espatifar com a cabeça das crianças nas pedras. Senhor, é o que eu estou sentindo. É isso que eu estou sentindo. Então Deus permitiu que ele escrevesse. Então, o primeiro passo, gente, do caminho da cura é a confissão. Grite, conte para Deus, fale com Deus. Porque a mágoa é um veneno que precisa ser expelido. Então, verbalize, não tenha medo de Deus nesse aspecto. E se eu falar, o que Deus vai pensar de mim? Gente, Deus já sabe o que está no seu coração. Mesmo você não falando, Deus já sabe. Então fale, verbalize. Diga: Deus, está doendo. A vontade que eu tenho é de bater naquele fulano. Essa é a minha vontade, de me vingar. Essa é a minha vontade. Conte para Deus a sua mágoa. Porque a mágoa, como eu disse aqui, é um veneno que precisa ser expelido. A mágoa não mata o outro. A mágoa mata você. Como alguém já disse, que guardar ressentimentos é o mesmo que tomar o veneno e esperar que o outro morra. E é uma verdade. Você está se envenenando. E você está achando que é o outro que vai morrer. É você. Então a mágoa precisa ser... É um veneno que precisa ser expelido. Porque a mágoa não mata o outro. A mágoa mata você. É você. E Deus nos diz, então... Deus está dizendo: levante-se da beira do rio. Vá se arrastando. Pegue as suas harpas do salgueiro. Mas agora Deus também diz a você: jogue a mágoa fora. Jogue essa mágoa fora. Que Deus arranque nesta manhã do nosso coração, que Deus arranque do nosso coração todo o ressentimento e sentimento de ódio que nós carregamos. Porque, gente, isso adoece. Adoece, isso trava você, isso paralisa a sua vida. Em nome de Jesus, seja liberto disso. Seja liberta desse sentimento. Que Deus tire de nós essas coisas em nome de Jesus. Uma passagem interessante da vida de Gandhi, uma passagem muito interessante da vida deste homem, foi na guerra entre muçulmanos e hindus na Índia. Um hindu disse para ele o seguinte, um hindu disse para o Gandhi o seguinte: mestre, um muçulmano entrou na minha casa e matou meus 2 filhos, o que eu faço? E o Gandhi respondeu: encontre então um muçulmano que teve os 2 filhos mortos por um hindu e ajude-o. Ou seja, aprenda a curar-se amando.
Essa é a lição que ele quis ensinar. Aprenda a curar-se amando. Em Hebreus, no capítulo 12, pessoal, diz: não permita que a raiz de amargura vá enraizando no teu coração, na tua alma e na tua vida, ao ponto de perturbar a ti e a todos que convivem na tua casa ou perto de você. Não permita. Arranque a amargura do teu coração hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero concluir com você este nosso primeiro tema. Eu quero concluir. E nós vamos orar aqui, juntos, nesta manhã. Amigos, para sermos curados nas nossas emoções, Deus está esperando 3 movimentos da nossa parte. Para sermos curados, Deus está esperando 3 movimentos, de acordo com o texto aqui, da nossa parte. Primeiro, levante-se. Segundo, tire as suas harpas do salgueiro. Terceiro, jogue a mágoa fora. Jogue fora a mágoa. Primeiro, levante-se. Ou seja, saia da inércia. Vá se arrastando e peça socorro a alguém. Esse aqui é o resumo que eu vou deixar ao seu coração. Guarde bem isso. Diante de tudo aquilo que a gente ouviu. O primeiro movimento que a gente precisa fazer para sermos curados nas nossas emoções é: levante-se. Ou seja, saia da inércia. Vá se arrastando e peça socorro, peça ajuda a alguém. Faça isso. Segundo movimento, tire suas harpas do salgueiro. Ou seja, abra a boca para cantar mesmo sem vontade. Use os dons e os talentos que Deus te deu. Você é uma pessoa tão valiosa aos olhos do Senhor. Você é uma bênção. Então não pendure as tuas harpas. Dê hoje uma resposta a Deus, como Isaías fez depois de ser purificado. Quando ele disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me. É isso que você tem que fazer agora. Levante-se da beira do rio. Pegue essa harpa que Deus te deu. Sua família, profissão, ministério. Pegue essa harpa, esse talento e toque em nome de Jesus. Não silencie. E o terceiro movimento? Jogue fora a mágoa. Ou seja, tome hoje uma decisão e diga a Deus assim: Pai, eu rejeito agora toda mágoa, todo ódio e ressentimento. Eu decido, Senhor, fazer como Jesus ensinou. Pai, eu perdoo essa pessoa que me magoou, que me feriu. Eu não quero carregar mais esse peso. Em nome de Jesus. Então levante-se da beira do rio, pegue a tua harpa em nome de Jesus e cante mesmo que você esteja fraturado e que a situação seja difícil. E peça ao Senhor: Pai, me ajuda a arrancar toda a raiz de amargura que há no meu coração. Eu quero ser livre. Em nome de Jesus. E que você seja livre hoje em nome do Senhor. Amém? Este foi o nosso primeiro tema e eu quero orar junto com você nesta manhã. Pai, te agradecemos e louvamos a Ti pela Tua palavra. Obrigado pelos desafios que ouvimos hoje, nesta manhã. Quantos desafios, e entendemos e queremos praticar esses 3 movimentos que vimos hoje. Queremos nos levantar diante da crise que estamos vivendo, das dores, das necessidades, diante da tristeza que estamos passando. Senhor, nós queremos nos levantar, queremos sair da inércia. Nós vamos nos arrastando, mas nós vamos e vamos pedir socorro, pedir ajuda ao Senhor e a alguém que possa nos ajudar. Pai, nós entendemos, Pai, que nós devemos tirar as nossas harpas dos salgueiros, porque o Senhor nos deu dons e talentos, e nós queremos usar tudo isso para o Teu louvor e para a Tua glória. Nós queremos.
Oh, Pai, nós queremos nos levantar da beira do rio, pegar essa harpa que Deus nos deu, a nossa família, os dons, os talentos, profissão, ministério, e nós vamos tocar essas harpas, tocar esta harpa em nome de Jesus. Nós não vamos ficar calados, quietos. Pai, mas nós também queremos fazer o terceiro movimento que aprendemos hoje, jogar fora toda a mágoa, porque, Pai, nós aprendemos, nós tivemos o entendimento hoje que a mágoa é uma das maiores produtoras de doenças na vida, e nós lançamos isso hoje fora em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Oh, Pai, nós rejeitamos agora toda a mágoa, todo o ódio, todo o ressentimento. Nós decidimos fazer como Jesus ensinou. Oh, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós não queremos mais carregar este fardo, este peso. Ajuda-nos, Pai, a arrancar toda a raiz de amargura que porventura haja no nosso coração. Nós queremos ser livres. Em nome de Jesus, obrigado por esse primeiro tema que compartilhamos hoje sobre aprender com os salmos. Como pudemos aprender lições preciosas e verdadeiras da Tua palavra. Em nome de Jesus eu te agradeço, eu te louvo, e eu sei que o Senhor está promovendo cura em cada coração. Pessoas feridas, pessoas machucadas e que precisam ser tocadas por Ti, ser curadas pelo Senhor. Eu tenho a plena convicção de que hoje o milagre está acontecendo. Oh, Pai, louvado seja o Teu nome pela Tua palavra. Eu te agradeço, eu te louvo, dá-nos um dia de paz, de alegria. Senhor, que Tu guardes os nossos passos, livra-nos do mal, livra-nos de assaltos, de perigos, desastres, livra-nos, Pai. Que os Teus anjos estejam acampados ao nosso redor, trazendo livramentos sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém, amigos.